Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo é o versículo 8, é o nosso versículo inicial. Eu oriento você que você tenha a Bíblia ao seu alcance, na sua mão, seja no celular, marque os textos que nós vamos estar conversando sobre eles, e a gente vai estar abrindo assim, dando continuidade. Semana passada falamos, alguma coisa sobre dons e fruto do Espírito, e essa semana vamos nos aprofundando um pouco mais, e cada quarta-feira nós vamos nos aprofundar sobre dons e fruto do Espírito. Aos domingos nós estamos falando sobre as 4 paixões de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Semana que passamos agora, domingo passamos, falamos sobre a paixão por uma vida santa. E aí eu peço a você que você esteja orando pelos seus pastores, pelos seus líderes, pela igreja, que cada vez que a gente vai cutucar isso, o inferno ele não se agrada, então ele tenta contra a igreja do Senhor, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Amém, igreja? Esse amém foi tão fraquinho, só uma irmã falou que o diabo está derrotado, o resto está tudo crendo que ele está solto por aí. Amém, igreja? Aí, está melhorando. Amém, glórias a Deus. Texto mais conhecido, um dos textos clássicos, como diz o pastor e professor Aldair, que é o texto clássico, é aquele que se ensina na classe. Aí agora eu entendi por que é o tal do texto clássico. E aí, muito bom ouvir o pastor Aldair ministrando. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu creio que esteja aqui, eu creio que você também conhece o texto. Vamos todos ler juntos? Mas vocês... Se você usa uma Bíblia um pouco mais, com a linguagem um pouco mais rebuscada, como a Almeida Revista e Corrigida, ela vai estar escrita assim: virão sobre vocês a virtude, vocês receberão virtude. E em algumas situações, essa palavra virtude, ela é igual ao poder. Quando aquela mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, ele para a multidão e diz assim: alguém me tocou, e eu sei porque de mim saiu virtude. Em outras traduções ele vai dizer: de mim saiu poder. E esta palavra poder é uma palavra que mexe com o ego da gente. Você já parou para pensar que poder é um negócio que mexe com a natureza da gente? Porque todos nós ansiamos em ter poder de alguma forma, ansiamos em ter poder sobre alguma coisa. Você já imaginou, se você tivesse R$1 milhão hoje, quanto poder você teria e quantas coisas você faria com R$1 milhão? Você já parou para pensar, se você fosse o presidente da República hoje, e você tivesse o poder de tomar uma decisão para a nossa nação hoje, quantas coisas você iria mudar? Poder mexe com a gente, poder mexe com o nosso psicológico, poder mexe com o nosso ego, poder mexe com a estrutura do ser humano. Então a gente precisa ter muito cuidado com o tal do poder. Algum ditado diz assim: você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. Alguns falam: dê dinheiro, mas dinheiro outorga automaticamente um determinado poder. Você quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa e você vai saber realmente quem essa pessoa é. E aí então nós vamos entender agora que poder é esse, e entender que todos nós cristãos queremos ter o poder do Espírito Santo. Você quer ter poder no Espírito Santo de Deus? Amém? Se você tem poder é porque você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai outorgar a você um determinado poder, mas a gente vai conversar sobre isso. Primeira coisa que a gente vai compreender agora, que essa própria palavrinha poder, ela mexe com o nosso ego. E esse poder agora, ele está ligado diretamente na nossa psicologia, na nossa mente, aos dons. Quem gostaria de orar como Elias e ver o fogo descer do céu? Levanta a mão. Quem gostaria de orar como Elias e ver o fogo descer do céu? Eu fico imaginando quantas pessoas você ia queimar com esse poder. Assim, aquela vizinha pegou o açúcar, não me devolveu, aquela irmãzinha que falou mal de mim, aquela irmã lá, aquele irmãozinho que pegou dinheiro emprestado, mas eu ia orar, queima ele, Jesus,
né? Então o poder, se a gente não entender para que o poder, a gente vai se enrolar com o tal do poder. E a gente vai usar mal o poder que Deus nos deu. A gente vai usar erradamente o poder que o Senhor nos deu. Então, quando a gente está falando do Espírito Santo de Deus, nós lembramos lá do estudo da semana passada, na primeira semana falando sobre o estudo do Espírito Santo, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando conhecemos Jesus. Levantamos a mão e dissemos: Pai, eu abro meu coração, vem habitar em mim. E lá em Efésios 1:13, se não me engano, está escrito: em quem vós estáis, tendo nele também crido no Evangelho da salvação, fostes selados com o selo do Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito, a marca do Espírito está em nós. Nós temos o selo do Espírito Santo a partir do momento que cremos na palavra de Deus, cremos nesse Jesus poderoso e maravilhoso. Ele fez algo mais ainda por nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. No 11 ele diz: Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos o selo do Espírito e nós temos o selo do Pai, que é o Espírito Santo, através da adoção que o Senhor faz para nós. E então nós temos agora, mediante a este selo do Espírito Santo, nós temos poder. E esse poder ele vai trabalhar na nossa vida em dois níveis. Primeiro, o poder, o próprio poder que Jesus mesmo tinha. E lá no Evangelho de João ele vai dizer: aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Fará obras como essa e ainda irá além, fará obras maiores do que as que eu faço. E por que Jesus diz isso? Porque o ministério de Jesus sobre a face da terra demora 3 anos. E perdura sobre gerações e gerações, mas o ministério presencial de Jesus é 3 anos. E o meu e o seu ministério dura muito mais do que 3 anos. Então, se Jesus curou 300 pessoas em 3 anos, você vai poder curar muito mais do que 300 pessoas nos seus 10 anos, 20 anos, 30 anos de ministério. O que nós entendemos aqui agora, então, nessa primeira parte agora, é que quando nós estamos falando desse poder, que é a própria presença do Espírito Santo de Deus em nós, essa presença, esse poder, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Deus não só simplesmente pegou um cheque em branco, assinou e colocou na sua mão: toma aí, faça o que você quiser. Não foi isso que ele fez. Deus, ele colocou sobre a minha e a sua vida um propósito. Eu quero lembrar os irmãos, eu já falei aqui, que quando eu estava afastado da igreja, eu achava que essa conversa de propósito era papo de crente para poder ganhar os católicos ou ganhar os perdidos na praça. Porque os guris chegavam para mim para evangelizar e falavam assim: ó, Deus tem um propósito na sua vida. E aí eu não dava atenção para isso. Até que eu li Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quando a palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, pensamento para vos dar um futuro e vos dar esperança. Então Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz há um propósito. Já leu Eclesiastes capítulo 3, versículo 1? Há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito. E aí a gente pega algo que é complicado de entender nessa palavra, porque você vai conseguir fazer tudo o que você quer na vida? Não vai conseguir fazer tudo. Não dá para você fazer todas as coisas, mas você consegue fazer aquilo que é propósito de Deus, ou um propósito no seu coração, você vai conseguir fazer. E aí então, seguindo nessa mesma linha do poder, a palavra de Deus diz aqui: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí agora, ele vai me dar um propósito. E serão as minhas... Para que é o poder? Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Os dons e o fruto do Espírito Santo servem para que nós possamos testemunhar Cristo sobre a nossa vida.
Os dons e o fruto do Espírito Santo servem como um sinal para que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam saber que nós temos a marca, o selo, a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Quando nós estamos falando desse poder, nós não estamos falando sobre uma autoridade sobre as pessoas, sobre os homens à nossa volta somente. Nós estamos falando sobre uma autoridade espiritual que o Senhor nos dá, de tomarmos o lugar aonde nós estamos. Josué, quando recebe a palavra do Senhor, lá no capítulo 1, ele vai receber a seguinte profecia: todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu entregarei nas suas mãos. E aí, observe que interessante. Vi, não erradamente, mas equivocadamente, um pastor que queria comprar um terreno para a igreja, então ele leva as pessoas a colocar o pé e a tomar posse, porque aqui o Senhor está entregando nas minhas mãos, amém? Correto? Mas o propósito desse texto não é esse. Todo lugar que você pisar, você vai poder testemunhar de Jesus. Todo lugar que você pisar, as pessoas vão saber que um crente passou por ali. Todo lugar que você pisar, as pessoas vão saber que o Espírito Santo de Deus está naquele lugar. Todo lugar que você pisar, quando as oposições se levantarem, quando as dificuldades se levantarem, quando os problemas se levantarem, eles vão cair, porque o poder de Deus que está sobre a sua vida é maior do que qualquer poder que possa estar no mundo. Amém? Então nós vamos compreender racionalmente esse primeiro momento, em que este poder não é o poder que eu vou orar e vou agora fazer cair fogo do céu e todo mundo que me perseguiu vai se dar mal agora. Todo mundo que falou contra mim agora vai ter um dia difícil na vida porque falou contra mim. Não, esse poder não é poder para isso. O poder agora é para que nós possamos testemunhar, que nós possamos ser testemunhas do Senhor. Quando Ele envia sobre nós os dons, e quando Ele envia, produz em nós, e aí há uma diferenciação, Ele envia os dons, mas Ele produz em nós os frutos. Ele envia para nós, deposita em nós, Ele nos enche com a sua presença, e envia a nós os dons, e Ele produz em nós os frutos do Espírito Santo. E aí, a gente entra nessa outra questão. Aqui nós sabemos, em primeiro lugar, que recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar, e ainda mais, para testemunhar onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então o Senhor tem um propósito. Onde você estiver, aonde você for, seja na sua região, seja no lugar onde você está conhecido ali, ou até os confins da terra, onde o Senhor te enviar, se você tem um selo e a presença do Espírito Santo de Deus, você vai levar com você o selo e a presença do Espírito Santo de Deus. De uma forma notória, quer você abra a boca ou não. Quem já teve aqui a experiência de chegar em algum lugar e mesmo ficando calado, mesmo ficando quieto, você está ali de repente por uma hora, ou então por um dia, por uma semana, por algum momento, e alguém chega para você, mesmo que não tenha te conhecido, olha para você e fala assim: de que igreja você é? Qual é a igreja que você vai? Porque eu sei que você é evangélico, só não sei de que igreja você é. Alguém já teve essa experiência? Já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai observar que o próprio Espírito Santo de Deus está testificando nas pessoas que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, que nós estamos carregando conosco, está tomando o ambiente à nossa volta de uma forma tão sobrenatural que quando nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus, a gente vai estar só cooperando com o trabalho que o Espírito Santo de Deus já fez. Já viu que coisa tremenda e maravilhosa? Que coisa abençoadora. O grande problema é que quando nós não sabemos que temos o poder, e muito mais, quando nós não sabemos que temos o poder e para que ele serve, a grande maioria das vezes nós ficamos com a boca calada. O cenário está pronto, o Senhor nos entregou o lugar, colocamos a planta dos pés, o Espírito Santo de Deus está esperando a gente abrir a boca e a gente está calado. Às vezes falamos de futebol, falamos de política, reclamamos das autoridades, damos mau testemunho, e
aquilo que era para a gente falar e dizer assim, olha, Jesus cura, sara, liberta, e Jesus vive hoje ainda. Nós não falamos. Numa corroboração com essa tese de que o Espírito Santo de Deus já vem à nossa frente e ele já faz a obra, um grande pregador, um grande movimento de avivamento nos Estados Unidos, de repente, e eu não me engano se era Billy Graham ou se um outro grande pregador, depois de mais de milhares de pessoas estarem reunidas ali para um movimento evangélico, e teve música, teve adoração, teve louvor, e ele preocupado com uma ministração no coração, mas não sabia direito o que havia ainda de pregar. Quando subiu diante daquela multidão, o Espírito Santo de Deus falou para ele: somente você vai dizer, Jesus Cristo cura, sara, liberta e vive hoje e quer salvar você. Quem quer aceitar Jesus, levante sua mão. Essa simples frase. E aquele homem então tomou a tribuna, as pessoas achando que ele ia pregar por 1 hora, por meia hora, por 40 minutos. Ele pega o microfone e diz: Jesus está nesse lugar. Ele cura, sara, liberta e ele quer mudar a sua vida hoje. Quem quer aceitar Jesus? A organização daquele evento registrou 5.000 conversões naquele dia. Nós podemos ver então que o Espírito Santo, que muitas vezes nós não nos abrimos para Ele, que nós não entendemos esse poder dEle, que não permitimos que Ele ministre, que Ele nos enche, que Ele enche o nosso coração da presença dEle, Ele está fazendo a obra ao nosso redor. Onde nós estamos passando, Ele está operando. Onde nós estamos passando, Ele está agindo. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele está indo à frente. E Ele é maior do que nós. Ele é maior do que nós. E aí esse poder que nós vamos dizer aqui, ele é confundido. Vamos lá para a carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4. Carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4. A partir do verso 4 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí então, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Nós estamos falando aqui, inicialmente, de dons. Estamos falando inicialmente desse momento que nós estamos recebendo algo do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ministrar aos outros, para que nós possamos ser usados para que a igreja seja edificada, para que as pessoas à nossa volta sejam edificadas, para que o poder de Deus seja derramado sobre a nossa vida. Nós vamos entender que a Bíblia vai falar de pelo menos 21 dons, mas esses dons eles são incontáveis. A grande questão que nós precisamos entender aqui, nesse primeiro momento, é que os dons fazem parte daquilo que o Espírito Santo de Deus está operando em nós, está depositando em nós, mas ele é parte do poder que Deus nos dá. Ele não é o poder, agora nós vamos orar e o Espírito Santo vai agir, então eu tenho o poder sobre o Espírito Santo. Eu vou orar e o céu vai se mover, então eu tenho o poder sobre o Espírito Santo. Não. O poder continua sendo de Deus. O poder continua sendo do Senhor. O poder continua sendo dele, que é poderoso, que é soberano. O poder continua sendo daquele que é dono de todas as coisas. E ele agora entrega a cada um segundo a direção que o próprio Espírito Santo de Deus nos dá. Segundo a direção que o próprio Senhor dá a cada um.
E a gente vai continuamente sendo apenas instrumentos do Senhor para a honra e glória do Pai. Vamos dar mais um passo agora, 1 Coríntios capítulo 12. Também a partir do versículo 4. Fazemos parte de um corpo, Deus deu, dons a cada um vai fazer segundo a medida que recebeu, cada um vai operar segundo a medida que o Senhor está entregando. Aí agora lá, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, concorda com a mesma carta de Romanos. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Lembra que nós falamos de propósito? Deus não me dá um dom, Deus não me dá um direcionamento para que eu seja maior do que o meu irmão. Então agora eu vou humilhar o meu irmão. Eu tenho um dom que você não tem, eu sou melhor que você, eu sou mais especial que você, eu oro mais que você, eu jejuo mais que você, eu entendo mais da Bíblia que você. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus com os dons é que nós possamos servir a Deus e a servir aos outros. Ele vai dizer, há diversidade no serviço. Há diversos dons, há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo para todos nós. Há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Então nós estamos falando dessa diversidade de dons que nós podemos receber. O versículo 7 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, ou seja, há um propósito, porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dado o mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espírito, a um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo cada um individualmente conforme ele quer. E aí a continuidade vai concordar lá com o texto de Romano, que todos nós fazemos parte do mesmo corpo. O que nós precisamos entender? Que, em primeiro lugar, nós recebemos o poder que é a presença do Espírito em nós. O poder aqui não é a autoridade somente. Ele diz, ele que dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus fala isso para nós. Mas nós não podemos confundir esse poder e essa autoridade com poder e autoridade humana. Agora eu sou o pastor e todo mundo tem que me obedecer. Agora eu sou diácono, todo mundo tem que me obedecer. Agora eu sou presbítero da igreja, todo mundo tem que me obedecer. Não, agora eu tenho o dom, agora eu tenho o poder, agora eu sou respeitado dentro da igreja, dentro da sociedade cristã, pelo menos, porque eu tenho um título dentro da igreja, ou então porque eu tenho um dom especial, porque eu canto, porque eu danço, porque eu falo em língua, porque eu interpreto, ou porque eu tenho um dom de visão, ou porque eu dom de cura, quando na verdade o que a palavra de Deus diz para nós é que aqui dentro todos nós somos iguais. Quem é maior aqui? Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele é maior. Ele é maior. Essa semana nós estávamos brincando, eu estava conversando com o pessoal da tesouraria e nós descobrimos o versículo do tesoureiro. Já sabe o versículo do tesoureiro? João 15, sem mim nada podeis fazer. Assim, irmãos, é o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, tudo que nós fizermos aqui é vazio. Sem a presença e o poder de Deus sobre a nossa vida, tudo que nós falarmos aqui é vazio. Sem a unção do Espírito sobre a nossa vida, qualquer tentativa nossa de evangelizar ou de
criar novos métodos de evangelismo, é vazio. Mas quando nós observamos que os dons são dados por Deus, e aí a partir de semana que vem a gente começa a falar aprofundadamente só de dons, mas nesse momento eu quero que você entenda, que você compreenda que esse dom que é dado por Deus não me torna maior do que o outro, não me torna superior a ninguém, e esse dom é dado mediante a graça do Senhor para nós, e nós então vamos, à medida que formos sendo cheios do Espírito Santo, vamos recebendo também do Espírito Santo um chamado para um propósito específico. Todo mundo tem um dom de cantar? Todo mundo tem um dom de profecia, que é pregar a palavra? Todo mundo tem um dom de revelação, ou sonhos, interpretação de sonhos? Não. José tinha o dom de interpretação de sonhos. José foi preso, estava preso lá, o copeiro do rei aparece lá, e ele vai interpretar sonhos. Mas havia um propósito. Deus dá a José a interpretação de sonhos com um propósito. Esse dom de José vai ser usado várias vezes no contexto bíblico, mas ele tem um propósito. Então, quando eu quero descobrir qual é o meu dom, eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida. Qual é o propósito do Senhor? Olha, o seu propósito é que você possa evangelizar. Deus vai te dar o dom da profecia, de você pregar a palavra. Seu propósito, o propósito de Deus na sua vida é a hospitalidade. Você vai receber muita gente na sua casa. Então Deus vai te dar o dom da hospitalidade. Mas que você possa compreender que isso não é um poder sobre as pessoas, mas um poder sobrenatural de Deus para servir as pessoas. Agora vamos continuar. Quando nós falamos lá sobre que este é uma parte, dons é uma parte, nós vamos precisar falar rapidamente hoje sobre Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Porque nós muitas vezes queremos o poder de Deus. Lembra? Nós falamos que todo mundo quer o poder do Espírito Santo. E quando a gente quer o poder do Espírito Santo, a gente está falando de dons. A gente está falando sobre você orar e a resposta vir como um trovão rápido. A gente está falando de você orar ou de você desejar algo e o Espírito Santo de Deus trabalhar em teu favor e você orar por alguém enfermo e esse enfermo ser curado. Você ter um propósito, um dom e isso ser revelado o mais rápido possível. No entanto, há algo que a gente precisa compreender. Os dons, eles precisam ter uma base, e a base dos dons é um coração quebrantado, a base dos dons é um coração rendido diante do Senhor, rendido ao Espírito Santo de Deus. Não adianta eu ter dom, se eu vou ser soberbo com a outra pessoa. E aí o camarada agora, ele tem dom, ele foi, vamos usar um outro termo aqui, selado com o Espírito Santo de Deus, e ele agora coloca um terno e uma gravata, e ele senta agora no púlpito, ele senta agora no altar, e ele não fala mais com todas as pessoas, porque ele agora é um profeta, porque ele agora é alguém ungido, é um famoso ungidão. E a gente vai precisar então entender que o propósito do dom não é esse. O propósito do dom é servir. E a base do dom é um coração quebrantado. Mas lembra que eu falei que o Senhor deposita em nós. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos amadurecendo, o Senhor deposita em nós. O Senhor deposita em nós os dons. Mas aí agora tem outro que o Espírito Santo de Deus produz em nós, que são os frutos. E ele vai falar, mas o fruto do Espírito é? O fruto do Espírito é? Amor. Aí fala assim, pastor, mas e alegria, paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, longanimidade, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E as outras coisas, querido? A base de tudo é o amor, e eu achei uma interessante explicação para isso. Ouvindo um pastor veterano, dando um estudo na escola bíblica dominical, e ele explicou esse texto de uma forma que ficou gravado no meu coração. E eu acho interessante porque ele comparou com uma fruta, e essa fruta, cada lugar do Brasil, ele tem um nome. Lá no Rio a gente chamava de mexerica. Lá no São Paulo o pessoal chamava de pocã. Lá no Sul o pessoal chama de bergamota. Já viu aí? Quem conhece bergamota aí?
Olha ali, ó, o povo do sul aí que já teve por lá, né? Bergamota. Outro chama de tangerina, né? Mas é qualidade diferente. Mas você já viu que tanto a laranja quanto essa tangerina, que ela é uma fruta só, não é? Mas quando você tira aquela casca ali, você não tem vários gomos? Não tem vários gomos da mesma fruta? Então a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a temperança, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, todos eles vêm a reboque se o Espírito Santo de Deus conseguiu produzir no meu coração o amor necessário pela obra do Senhor e pelo próximo. O amor necessário por Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é impossível eu dizer que eu amo a Deus e odeio o meu irmão. Então a gente vai compreender dentro desse contexto que o fruto que o Espírito Santo de Deus está olhando, está promovendo, está gerando em nós é um amor. Mas se o nosso coração está fechado pelo pecado, pela soberba, pelo orgulho, pela insensatez da nossa mentalidade pequena, o que acontece? O amor não tem lugar. E aí a gente recebe o dom, ou nem recebe bem o dom, mas aí a gente já tem uma tendência para uma determinada área espiritual, e a gente já se acha maior e melhor do que o outro. A gente já não está mais vivenciando a comunidade de fé como comunidade. A gente agora quer o título muito mais do que prestar o serviço. O título ele passa a ser mais importante. O título de pastor é mais importante do que ganhar uma vida. Não pode ser. O título de pastor não tem finalidade nenhuma. Se eu pregar domingo após domingo e ninguém entregar o coração a Jesus, não adiantou nada. O título não salva, o título não entra no céu, o título não tem lugar, não vai ter um lugar especial no céu, lá no altar do céu, no púlpito do céu, não vai ter um lugar escrito aqui, pastores, não vai estar escrito lá. Todos nós somos iguais. E aí então, agora se eu tenho entendimento do poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho que desenvolver, eu tenho que estar atento aos dons, mas eu tenho que estar atento também aos frutos. E lembre que semana passada, quando nós iniciamos esse estudo sobre o Espírito Santo, nós falamos que o Espírito Santo, ele trabalha quando nós trabalhamos em cooperação ao propósito do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Você precisa estar concordando, você precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Você precisa estar compreendendo que se há pecado sobre a sua vida, você tem que se arrepender, você tem que colocar seu coração diante do altar do Senhor. Se há coisas para serem mudadas e transformadas, você tem que ser a primeira pessoa, não pode ser o pastor. Ah, pastor, o senhor está cutucando, toda semana só fala da mesma coisa. Não, não pode, você tem que ser o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. E você compreende que você precisa estar de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja sobre a sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar de algo que não encaixa no seu coração, enquanto o Espírito Santo de Deus está habitando ali. Quando nós falamos desta passagem, dessa palavra, e que nós estamos ministrando sobre dons e sobre frutos, nós estamos ministrando sobre algo que precisa estar caminhando juntos. Porque senão, ao invés de promover o reino de Deus, eu vou promover escândalo. Ao invés de promover a unidade, eu vou promover a divisão. Ao invés de promover o propósito do Pai, eu vou promover o propósito do mundo. E eu preciso então compreender isso. Fui uma vez numa igreja neopentecostal e achei interessante e comecei a analisar o comportamento das pessoas naquela igreja, naquele momento de culto. Era um culto que nós estávamos fazendo em São Paulo e tinha pessoas de várias denominações. Mas eu achava interessante com os comportamentos das pessoas. De repente, num momento de louvor, via-se uma pessoa sair de um lugar e ia orar com outra pessoa, e isso é lindo. Quando saía, de repente, um momento em que alguém estava aqui cantando, louvando a Deus, o outro estava, de repente, lá, entregando a alguém uma profecia, isso é lindo, isso é maravilhoso.
O grande problema é que a maioria daquelas pessoas que nós estávamos vendo naquela congregação, nós conhecíamos. E a vida daquelas pessoas não concordavam com aquilo que elas estavam fazendo dentro do templo. Queridos, é algo que eu falo para os irmãos, mas eu sou o primeiro a ser cobrado disso. A nossa vida, a nossa casa, nosso íntimo, precisa concordar com aquilo que nós estamos falando e fazendo aqui no público. A nossa vida no secreto precisa concordar. E principalmente nós que estamos à frente, quando cometemos algum deslize, o nosso coração fica amargurado. A gente enfrenta madrugadas e madrugadas de oração, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pequenos deslizes, pelas nossas falhas, porque senão nós somos hipócritas em falar para você que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é apaixonada por uma vida santa, se nós não vivemos em santidade. Dizer para você que você vai ter dons, que o Espírito Santo de Deus quer derramar, quer depositar dons sobre você, quer que você desenvolva espiritualmente, quer que você cresça espiritualmente, mas que você também tem que gerar os frutos do Espírito Santo. Não pode ser somente os dons, porque os dons é para edificação da igreja. Os frutos vai edificar você e todos à sua volta. Todo mundo precisa olhar para você e dizer assim: algo mudou nela de ontem para hoje. Algo mudou nele de ontem para hoje. Porque ontem ele estava tão nervoso, tão estressado, e hoje Deus está trabalhando na vida dele. Há pouco tempo atrás, essa pessoa falava tanto palavrão, e agora o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida dele. Há pouco tempo atrás, essa pessoa, ela é uma pessoa que vivia aí no mundo, largada, e agora eu estou vendo o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dele. Algo mudou. É impossível, querido, nós temos um encontro com Jesus e nada mudar. E isto é uma verdade não somente na vida daquele que estava lá fora no mundo e veio para a igreja. Isso é uma verdade também na minha e na sua vida. Quando nós temos um encontro com a palavra, e a palavra de Deus diz que nós precisamos amar, e amar até mesmo os nossos inimigos. Se nós não tivermos uma transformação, querido, nós não tivemos um encontro com o Espírito Santo de Deus hoje. Se nós não tivermos uma transformação, querido, nós não entendemos o propósito do reino sobre a nossa vida. E querer os dons sem entender o propósito dos dons é perigoso. Querer os dons, querer o poder sem entender para que o Senhor está te dando poder é perigoso. Porque se você tornar o seu coração soberbo, altivo, se você tornar o seu coração endurecido, você vai caminhar a passos largos dentro da igreja em direção ao inferno. Quando na verdade você deveria estar caminhando em direção ao céu, amém? Nós todos estamos caminhando em direção ao céu. Nós todos estamos caminhando em direção ao aperfeiçoamento espiritual sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender, o fruto do Espírito Santo de Deus é amor. E esse amor, ele deve gerar em nós alegria. Esse amor, ele deve gerar em nós a paz. Não é a paz que o mundo dá, olha, estou em paz, não tem crise. Não, é no meio da crise, no meio do fervor, o Espírito Santo de Deus está falando assim, olha, fique tranquilo. Eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com você em todo o tempo. Eu sou quem está segurando na sua mão. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Busque os dons. A palavra de Deus vai dizer lá, procurai com zelo os melhores dons. Mas ele vai dizer algo interessante e importante para mim e para você. Não adianta nada você ser cheio de dons e negligenciar os frutos. O apóstolo Paulo vai dizer, se não me engano, aos Filipenses: gerai, pois, frutos dignos dos filhos de Deus. Quando nós estamos nos aprofundando, meu desejo é que você medite hoje sobre esse poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que você medite hoje sobre essa capacitação que o Espírito está fazendo sobre você. Que você medite hoje sobre o para que o Senhor está me chamando. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor deseja usar a minha vida? Senhor Deus, qual o propósito do Senhor para mim? Qual é o dom que o Senhor tem para mim? Mas Senhor, eu abro também o meu coração para que os frutos sejam gerados na minha vida. Para gerar frutos dignos do reino, frutos dignos de filhos de Deus, eu preciso me esvaziar de mim mesmo
e permitir que o Espírito Santo de Deus me encha, permitir que o Espírito Santo de Deus tome as decisões, permitir que o Espírito Santo de Deus faça a diferença na minha vida. Eu não posso ser aquele crente que diz, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu tenho que ser aquele crente que diz, eu estou sendo transformado a cada dia, e a cada dia que passa, eu estou melhor do que o dia anterior. A cada dia que passa, eu estou mais perto do Espírito Santo de Deus. A cada dia que passa, eu estou entendendo mais que eu sou pecador e necessitado da graça e misericórdia do Senhor. Convido você a ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Espírito Santo de Deus, vamos pedir, Senhor, nós queremos os dons, Pai. Nós ansiamos pelos dons, nós desejamos os dons, assim como nós falamos no domingo que nós desejamos o ser cheio do Espírito, hoje nós entendemos. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor está revelando, está falando algo no teu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que têm visões, sonhos. Eu sei que tem pessoas aqui que têm entendimento, discernimento dos Espíritos. Eu sei que tem pessoas aqui que têm os mais diversos dons. Mas o que eu quero dizer a você é: desenvolva, busque, coloque no seu coração que o fruto do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Que o mover do Espírito Santo de Deus em volta de você possa iniciar a obra. E você possa ter o entendimento que está nas suas mãos completá-la, está nas suas mãos dar o próximo passo, está nas suas mãos ser instrumento nas mãos do Senhor. Se o Senhor te chamou para cantar, te deu o dom da música, que Deus esteja te abençoando com esse dom, use esse dom. Se Deus te chamou para administrar, te deu o dom da administração, use esse dom, não negligencie, não guarda numa gaveta, não coloca embaixo do banco, não fique sentado anos e anos da igreja, com o seu dom guardado embaixo do banco. Abra o seu coração e fala assim: eu quero servir, eu quero servir. Hoje eu fui fazer uma visita e foi tão linda aquela visita, a irmã pedindo para ser batizada, dizendo assim: pastor, eu quero servir, eu quero ir para o ministério infantil, eu quero cuidar das crianças, eu quero ajudar nas crianças. E você tem um dom, você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Onde o Senhor está dizendo para você, você precisa servir nessa área? Encha o teu coração do Espírito Santo e permita que Ele molde você. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Pai. Mais uma vez nós falamos, Senhor Deus, nós não somos dignos, Pai. Nós estamos lançados aos pés da cruz. Pai amado, somos pecadores, falhos, ó Deus, precisamos de tantas áreas do nosso coração que precisam ser consertadas. Lutamos contra a carne, lutamos contra o pecado diariamente estamos lutando contra os nossos desejos mundanos, contra as nossas vontades. Mas pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos alimente esta noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos fortaleça esta noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos encha com a Tua presença e com o mover do Teu Santo Espírito esta noite, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor opere em nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, ó Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor dirija o nosso coração ao centro da Tua vontade. Quando estamos falando sobre dons e frutos, quando estamos, ó Pai amado, entendendo que o poder que o Senhor nos dá, Ele tem um propósito, o poder que o Senhor nos dá é com um plano, é com um direcionamento, Paizinho amado, em nome de Jesus, que nós possamos compreender a Tua vontade poderosa e soberana sobre a nossa vida. Alguns aqui o Senhor tem chamado para evangelizar, outros o Senhor tem chamado para liderar, outros o Senhor tem chamado para conquistar nações, outros o Senhor tem chamado, Pai amado, para acolher vidas, outros o Senhor tem chamado para ouvir, outros o Senhor tem chamado para falar, outros o Senhor tem chamado para adorar através da música, outros o Senhor tem chamado para adorar, Senhor Deus, através da oferta, da contribuição. Outros o Senhor tem chamado, Pai amado, para ser usado na oração das madrugadas. Outros o Senhor tem chamado, Pai amado, para profetizar. Outros o Senhor tem chamado para dar visões e sonhos. Em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos receba os dons que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. E assim o corpo seja edificado para a glória do teu nome, Senhor, porque pertence ao Senhor a tua igreja. Aqueles que estão nos lares nos acompanhando, que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família nesse momento, Pai, derramando dons. Sobretudo, Pai amado, nós pedimos ao Senhor e abrimos o nosso coração ao Senhor esta noite, que seja gerado em nós o fruto do Espírito Santo, o amor pela Tua obra, o amor pelo Senhor, ó Pai.
O amor, ó Deus amado, que gera alegria, que gera paz, que gera a bondade, que gera a mansidão, a temperança, a longanimidade. O amor que gera domínio próprio. Em nome de Jesus, Pai, vem encher o nosso coração da Tua presença e nos esvazia de nós mesmos. Nós deixamos tudo no Teu altar esta noite, Pai. E pedimos, enche a Tua igreja da Tua presença, do grande mover do Teu Santo Espírito. Começa, Pai amado, operando em nós. E multidões seguirão o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Opere com a sua mão de poder nesse lugar. Sonda, Senhor, o nosso coração, como dizia o salmista no Salmo 139. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e nos dirige de volta ao caminho da Tua retidão, Pai. E aqueles que estão enfermos da alma, Senhor Deus, eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, o corpo, a alma, a mente e o físico, em nome de Jesus. Opere com a sua mão de poder nesse lugar, ó Pai, e derrama da Tua glória, uma gota, uma porção da Tua glória, uma porção da Tua vontade, uma porção do Teu Santo Espírito nesse lugar, e esse lugar está sendo transformado para a glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos líderes da igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tire toda a opressão em nome de Jesus. Que o Senhor opere com a sua mão de poder, ó Pai, dando ousadia, intrepidez, coragem. Toma nas Tuas mãos o Teu povo e derrama sobre o Teu povo a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos,